Hello! Como desencalhar, né? Na verdade, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu não quis escrever isso no título da live, podia ficar meio feio, né? Mas na verdade, como que a gente vai fazer boas escolhas amorosas? Como escolher uma boa pessoa pra dividir a vida, pra casar, pra namorar, pra ficar noiva, enfim. E ó, hoje eu me permiti botar esse filtro bem filtrão mesmo, com esse cílio, porque, gente, a situação aqui não tá legal. Nariz, né? Sem lavar. Tá fazendo uma semana. Hoje faz uma semana que eu tô sem lavar. Só o cotonetinho e tal. Sobrancelha, passei pomada ontem. Refiz a micro, né? Então, assim, não tá legal. Não tá fácil. Cabelo meio mal lavado. Então, me permiti hoje botar esse filtro. Disfarça bem o adesivo do nariz. O cílio dá uma chamada de atenção. A pele fica incrivelmente linda. Então, hoje eu resolvi mesmo botar o filtro danado. Sempre coloco, mas eu não coloco um filtro tão assim, sabe? Hoje a live é basicamente para solteiros. Nós vamos falar sobre como, né, a gente faz para escolher bem o parceiro. Como eu falei no dia que eu anunciei a live, a gente tem direto as pessoas mandam aqui algumas perguntas que eu falo, gente, alguém casou com um cara desse? Quem casou com um homem desse jeito? Que coisa mais esquisita. Como é que alguém casou com um cara desse? Um cara preguiçoso, folgado, agressivo, que te culpa de tudo, que não sei o que, pão duro. Aí você fica, cara, como que alguém casou, né? E aí tá aí, né? Às vezes a pessoa escolheu muito mal, a pessoa foi se envolvendo, aí foi achando que era normal, foi deixando pra lá, né? Tá em ciclo de autossabotagem, e aí o negócio foi tomando uma proporção muito grande e a pessoa casou, né? Sejam todos muito bem-vindos. Um beijão pra todo mundo, que bom que vocês estão aqui. Outra coisa, gente, tal do cabelo branco, né? Ó, eu tenho, viu? Essas mechinhas aqui, um dos motivos é pra dar uma disfarçadinha, mas puxei papai, dá uma raiva, né? Mamãe só foi ter cabelo branco, ela tinha uns 40 anos já. Papai, meu irmão mais velho, meu irmão mais velho com 15 já tinha, e papai também. E eu puxei, entendeu? Esse lado dele. Tem uns cabelos brancos aqui já desde... Eu lembro, acho que foi no meu aniversário de 25 anos. Eu fui fazer uma chapinha pra ir pro aniversário. Fui tirando os tufinhos de cabelo, pegando pra passar. Cada tufo que eu pegava tinha um cabelo branco. Desse jeito. Olá, olá, olá! Não dá pra ser perfeita. Ai, quem dera, amiga. Gente, a melhor coisa do mundo é amigos assim, ó. Sejam amigos da Cândida. A Cândida é a amiga do planeta. Ela faz comida pra você. Ela cozinha muito bem. Ela te põe pra cima, não importa. Você tá um lixão, você não serve pra nada. Ela fala que você é o melhor do mundo. E ela fala de coração, tá? Não é porque ela é falciane, não. Ela fala de coração. Então, assim, melhor amiga pra ter na vida. Animada pras coisas. Enfim, maravilhosa. Todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Dá mais uns 2 minutinhos só pra gente começar. Muita gente aí solteiro, muita gente às vezes tá até namorando, tá noivo, mas ainda dá pra repensar, hein, gente? Dá pra repensar. Segura aí. Cabelo branco é símbolo de sabedoria. Se for, né? Vamos começar a olhar por esse lado, né, Vini? Vou começar a olhar por esse lado, que, quem sabe, estou ficando mais sábia. Mas uma coisa, gente, olha, eu não sei, se tem algum médico aí, se tem alguém que pode explicar isso, comenta. Eu realmente sempre fui uma pessoa muito despreocupada. Eu não tive muita preocupação na minha vida, não, gente. Minha preocupação, eu vivia as fases da vida mesmo, assim, sabe? Criança, eu era criança. Eu não tinha preocupação. Meus pais não eram de brigar muito, não eram de levar problemas pra casa. Mesmo quando estavam passando alguma dificuldade financeira, não era uma coisa que era um problema lá em casa, sabe? Então, e aí eu fui vivendo as fases da vida. Então, quando eu casei, quando eu me formei, começaram a vir as preocupações inerentes, né, da idade. E foi aí, quando eu comecei a ter preocupação mesmo, que o cabelo branco começou a aparecer. Então eu acho que tem a ver, sim. Tanto ruga, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você nunca fez botox? Eu nunca fiz, já estou precisando, é porque o filtro não deixa ver, mas a testa já tá pedindo. Mas tem muito a ver com preocupação mesmo, gente, porque olha, eu nunca tive preocupação, não tinha ruga, não tinha. Comecei a me preocupar, comecei a ter uns estresses na vida, começou a aparecer.
É mesmo, gente, ó, quem tem amigo solteiro aí, manda, encaminha, clica nessa setinha aqui embaixo, tem uma setinhazinha aqui, e encaminha pra eles, porque, sério, vai ser muito boa, tá? Vai ser excelente. Aprendam a escolher marido como ninguém. Vocês vão aprender com a mestre, que escolheu o melhor marido do mundo, né não, Zão? Vocês vão aprender comigo, vou ensinar vocês passo a passo. Brincadeira, gente, olha, eu vou ser muito sincera, foi assim, eu tenho que levantar minhas mãos pro céu, agradecer a Deus, mas foi uma escolha bem matura, né? Eu tinha 17 anos quando eu escolhi André, gente. Nós estamos juntos há 15. Eu tinha 17 anos quando eu tava com ele e não foi uma escolha, não segui os passos que eu vou passar aqui, não. Foi assim, eu ia falar uma cagada, mas não foi cagada não, foi Deus mesmo. Mas, enfim, Suelen sabe escolher marido. Gente, vamos pra live então? Já encaminharam aí pra todo mundo? Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, quando acabar aqui a live, cliquem no link do perfil, entrem lá no canal do Telegram. Tô contando alguns insights que eu tive, inclusive um tem super a ver com o que eu vou falar aqui hoje, né? O da semana passada eu contei sobre como eu escolhi meu marido, como é que foi o casamento, né? Por que eu escolhi, quais as questões que envolveram. E tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, sério, clica lá depois no link, entra no canal do Telegram. Essas lives todas, gente, elas ficam salvas aqui no perfil do Instagram e elas ficam salvas também, depois eu passo elas pro YouTube. Então, pra quem gosta de ver o no acelerado, dá pra assistir lá, na velocidade 2, entendeu? Então, entra lá, inscreve no canal e é isso. Bora começar? Passamos aí nossos 5 minutinhos de espera. Vamos lá. Como fazer boas escolhas? Gente, eu sou psicanalista, né? Então, eu sempre vou voltar no nosso passado pra gente identificar as questões que a gente vive hoje. E aí eu quero te fazer uma pergunta pra iniciar. Quem são as referências que você tem de relacionamento? Quais foram as pessoas que você teve como referência na sua infância e como era o relacionamento dessas pessoas? É importante a gente falar sobre isso porque, cara, tudo que você teve por muitos anos da sua vida foi seu pai e sua mãe. Foram seus tios, foram seus avós, foram alguns professores. Era o que você tinha de mais importante, de mais gigante assim na sua vida. Hoje, inclusive, continua sendo na maioria das pessoas, mas a gente tem família, tem emprego, tem casa, tem saúde, né? A gente dá valor a muito mais coisas. A gente tem muito áreas da nossa vida, na vida intelectual, estudo, enfim. Mas quando a gente é criança, tudo que a gente tem é papai e mamãe. Não é verdade? E eles são a nossa maior referência. A nossa relação com o dinheiro provavelmente é influenciada por eles. A nossa relação com o cônjuge é influenciada por eles. A nossa relação com os nossos pais é influenciada por eles. Nossa relação com estudos é influenciada por eles. Então eu queria que vocês se perguntassem agora, qual é a minha referência no quesito relacionamento? Quem é a minha referência? Quem foi a pessoa que esteve comigo? Não necessariamente você admira. Ser referência não significa que você admira, que você olha e fala, eu quero ser igual. Às vezes você nem admira muito, mas foi a pessoa que esteve ali do seu lado o tempo inteiro e que falou sobre esse assunto. E que você viu, mesmo que não tenha falado com palavras, essa pessoa agiu do seu lado a respeito de relacionamento. E você aprendeu com exemplo, que é a forma que a gente mais aprende. Como que eram esses relacionamentos? Faz uma retrospectiva aí. Como era o relacionamento do papai e da mamãe? Primeira pergunta. Qual era o relacionamento dos meus avós? Eu tenho um irmão muito mais velho, como era o relacionamento dele? Se era criança, não faz diferença, né? Ele não se relacionava ainda quando você estava formando essas crenças. Mas, puxa aí na sua memória. Papai era o autoritário, era o mandão, era agressivo, era pão duro, era um banana, era um estúpido. Ou mamãe era mandona, autoritária, mandava em todo mundo lá em casa, tinha que ser tudo do jeito dela. Ou mamãe era extremamente submissa, só obedecia papai. E eu nem admirava ela, ficava até com raiva de ver que mamãe aceitava tudo. Vai puxando na sua memória. Qual era o relacionamento que você tinha mais perto? Como que ele funcionava? Qual era a dinâmica desse relacionamento? Vocês conseguem relatar alguma coisa aí pra mim? Já falei pra vocês, né? Eu repito isso sempre. O que eu amo na live é porque a gente pode interagir, né? Eu gosto que vocês
tirem dúvidas, comentem alguma coisa, acrescentem aqui na live. Então é muito legal se vocês participarem, tá? Eu sempre espero um pouquinho, porque tem um delay aí do Instagram. Mas eu queria saber de você, qual a visão que você tem do relacionamento dos seus pais, que foram os principais, com certeza a principal referência. Ah, meu pai tinha um monte de amante, traía minha mãe, mentia pra ela, escondia dela. Ah, minha mãe é submissa, boba, aceitava tudo, trouxa. Vai puxando, qualquer coisa que você tenha aí na sua memória. Quando cresce com os pais separados, de qualquer forma eles tinham algum relacionamento, né? Seja, vamos dizer, vamos lá então, Alice, perfeita a sua colocação. Uma mãe separada, ela pode ter tido um namorado e ter sido alguma referência de relacionamento, o namoro dela. Ela pode ter ficado sozinha e, inclusive, isso ser também uma referência pra você, como, por exemplo, Deus me livre, arrumar homem. Deus me livre, homem é problema. Depois que eu fiquei livre do seu pai, graças a Deus. Ou ao contrário, nossa, me arrependo amargamente de ter afastado do seu pai. Era um homem bom, eu que não dei valor. Agora ele já não me quer mais, perdi. Tá entendendo? O que foi o relacionamento pra sua mãe e o que foi passado pra você, seja por palavras, seja por exemplo, pode ter influenciado muito. Pior que o relacionamento dos meus pais, era tão equilibrado, sério, acho que é por isso que fico sempre assustada quando vejo a submissão de hoje em dia. É possível, tá? É possível, às vezes até uma referência, Ana Luísa, positiva, um relacionamento excelente, talvez te faça, talvez elevar muito o nível, você não aceita nada. O cara é um pouquinho desequilibrado num ponto, não, já não quero, chuto balde, não quero esse cara é louco, e aí você já elevou muito o nível. É isso, gente, vocês estão, nossa, já começamos muito bem. A minha referência não é nada boa. Vamos lá, Alice, pode falar. Em geral, minha mãe administra as finanças e as coisas de casa, além de trabalhar fora. E meu pai sempre contribuía financeiramente, e junto com ela tomava as decisões. Não tinha ciúmes, bobos e tal. Maravilha, Ana, maravilha. E como é que é o seu hoje? Faz uma análise, é isso que eu quero que vocês façam. Façam uma análise do que eu trago do relacionamento deles. Seja porque, aí a gente geralmente tem dois caminhos. Eu repito, eu busco repetir esse padrão, seja bom ou ruim, tá, gente? Não é porque a gente só repete o que é bom, não. Às vezes a gente repete o que é ruim. Então, às vezes eu tenho um padrão ruim e repito. É um homem que trai a mãe, só arruma o cara atrás que me trai. Toda vez eu levei chifre. Cara preguiçoso. Tô eu lá com cara preguiçoso, tá? Ou eu repelir ou repetir, né? Então, às vezes eu tô repelindo. Então, às vezes, o cara é um cara galinhão, meu pai traía minha mãe, eu fiquei com ranço disso, eu quero repelir esse comportamento. E aí, o que eu faço? Às vezes eu escolho um cara afeminado. Às vezes eu escolho um cara feio pra caramba, que eu nem admiro, que eu nem acho bonito, mas só pra que ele rasteje meus pés, pra que ele nunca me traia. Às vezes eu escolho um cara pastel, bobão, bananão, frouxo. Por quê? Porque esse cara nunca vai ter coragem de me largar e meter um chifre. Estão entendendo? Às vezes eu quero que você faça uma análise de como era o relacionamento dos seus pais e traga pra você hoje. Será que os relacionamentos que eu tenho... Isso é uma regra, gente? É regra, tá? Tem exceção? Tem. A gente teria que futucar mais a fundo. Aqui eu tô falando pra regra. A regra é, geralmente, eu tô repetindo ou estou repelindo o relacionamento dos meus pais. Ou o relacionamento mais próximo que eu convivi ao longo da vida, tá? Meus pais sempre foram muito parceiros. Eles têm uma relação muito bonita. E aí, Vini, dessa relação muito bonita... Gente, a Siri chamou aqui. Se eu falar de novo, o nome vai chamar de novo. E o que você busca algo parecido com isso, Vini? Ou você repele? Ou você, no fundo, achou até que a relação deles era bonita, mas no fundo meio superficial? No fundo, alguém teve que ceder muito? Vocês conseguem perceber que às vezes foi uma relação bonita, não teve briga, confusão, mas um dos dois às vezes cedeu muito? Um dos dois abriu muito mão? E você não quer ser essa pessoa? Pode ser, tá? Verdade, sou assim mesmo. Elevei mesmo o nível. Não é, Ana Luísa? Às vezes o padrão muito elevado dos pais faz com que a gente não tenha essa maleabilidade pra lidar no relacionamento. O relacionamento dos meus pais era muito conturbado, muitas brigas, abuso. Meu pai não ajudava em nada em casa. Não foi um pai presente porque só trabalhava. E aí, Amanda, agora você vai pra esse ponto. Eu estou buscando repetir. Eu vejo que os caras que eu procuro são
briguentos, abusivos, não ajuda nada em casa, folgado, que a única coisa que faz é trabalhar e ainda acha que tá fazendo muito, se bobear, né? Ou às vezes eu vou para um outro extremo e eu tô me dando conta agora que talvez isso também seja um tipo de sabotagem. Buscar um cara o oposto. Por que eu tô falando que é sabotagem, gente? Parece que é uma coisa boa, né? Ah, eu não gosto, então eu busco algo contrário. Eu vou falar por que sabotagem. Busco um padrão semelhante, alguém contribui, some na vida, eu não aceito muito esse lance de cara competitivo. E aí você já corta, né, Ana? Vamos lá. Por que eu tô falando que esse comportamento é sabotador? Seja o de repelir algo que eu não gosto, seja o de copiar algo que eu gosto. Porque você precisa ter as suas convicções sobre relacionamento. E não, você não veio ao mundo, o seu relacionamento não existe para que você salve o relacionamento dos seus pais, para que você corrija o relacionamento dos seus pais, para que você não viva o relacionamento deles. Não! Esquece! O relacionamento dos seus pais foi o relacionamento deles. O seu relacionamento é o seu. Você precisa começar ele numa página em branco. As suas vivências, as suas experiências, obviamente vão fazer você gostar de um comportamento ou não, mas não baseado no que você viveu lá com ele. Sabe por quê? Porque isso é uma ilusão. Seu pai era agressivo, abusivo, manipulador com a sua mãe. A gente não sabe se ele seria assim com você. A gente não sabe como teria sido a sua vida se você tivesse conhecido o namorado do seu pai. Talvez você teria transformado ele. Talvez com a convivência com você ele mudasse. O que eu quero dizer é que é uma ilusão achar que porque não deu certo com a minha mãe, talvez não daria certo comigo. Ou porque deu certo com a mamãe, daria certo comigo. Você é outra pessoa. Talvez sua mãe super soube lidar com esse pai que trabalhava, que não sei o quê. E talvez você não. Talvez você vai abusar. Talvez você vai ser meio folgada. Então essa ideia de usar como base o relacionamento vivido pelos pais é um tiro no pé. É um problema. Vocês conseguem entender por que eu tô falando que é sabotador? Porque você, mais uma vez, não tá vivendo a sua vida. Você tá vivendo um fruto da vida dos seus pais, das escolhas dos seus pais, sejam boas ou ruins. Pode ser, minha mãe é controladora e demonstrava muito ciúme, hoje não mais. Eu não tenho relacionamento porque tenho um certo medo de ser controlado, tá vendo? Mesmo quando eles têm uma relação boa, às vezes isso gera algum tipo de medo e trauma na gente. Algum certo de questionamento, assim, ai meu Deus, será que, né? Eu não quero. O relacionamento dos meus pais não é igual ao meu, mas eu procurei um homem bem parecido com o meu pai. É o mais comum, Angélica. O mais comum é a gente procurar parecido com o pai. Apesar de eu não notar isso no relacionamento dos meus pais, Vinícius falando, né? Que ele não percebe controle e abuso. Mas, às vezes, Vinícius, o que você falou faz sentido. A sua mãe tinha um comportamento um pouco mais controlador e porque seu pai era assim, esse assado, isso nunca aconteceu. Mas e se seu pai fosse diferente? Que pode ser o caso de um relacionamento seu, né? Queria, de qualquer jeito, ver um relacionamento diferente do que vivenciei com meus pais. Às vezes, Angélica, o seu caso é parecido com o meu, tá? Vou contar um pouquinho de mim. Conheci o André, me apaixonei. Foi de um dia pro outro, tá, gente? Conhecemos no domingo, na segunda eu só falava dele na escola. Escola. Criança ainda, né? Conheci ele no domingo à noite na igreja, segunda eu só falava dele. E todo mundo sempre falou, é o filho do Elson, é o filho do meu pai, é o filho perdido. Ele parece mais com meu pai do que meus irmãos. Só que eu não queria um relacionamento como o do meu pai e da minha mãe. Eu não queria. E sabe o que eu fiz? Eu quis consertar. Eu escolhi o André para consertar o casamento dos meus pais. Hoje, após um processo de análise, eu consigo enxergar isso. E foi o que eu fiz. Gente, olha, como eu fui pentelha com meu marido, tá? Eu corrigia, eu enchi o saco, eu cobrava, eu queria moldar ele ao meu jeito, eu castrei muita coisa nele, porque eu não queria que ele fosse como meu pai era com a minha mãe. Eu gostava dele ser ativo, dele ser decidido, dele saber o que quer, sabe? Dele ter essa postura muito machão, muito homem. Mas eu tinha um medo de ser como a minha mãe e o relacionamento acabar sendo igual. Então eu, por muito tempo, gente, eu quis consertar o casamento dos meus pais. E aí que eu tô falando que isso também é autossabotagem. Isso também é um ciclo ruim. Porque eu não tenho que recuperar casamento de ninguém. Eu não tenho que consertar os erros de ninguém. Eu não tenho que fazer o que os outros não fizeram. Sabe? Eu tô aqui pra viver a minha vida. Pra viver a minha história. Não a história dos outros, que talvez não foi tão boa, que deveria ter sido. Tá entendendo? Tenho medo de me tornar ou fazer a mesma história da minha mãe. Hoje, com 31 anos, tento remar contra pontos negativos dela. Às vezes parece que vejo minha mãe em mim em determinadas situações. E assim, posso te contar, Esther?
Você e o planeta. Cara, eles são a nossa maior referência, a gente se parece muito com eles. A gente repete muito eles. E é um processo de lutar contra diariamente. Ou a gente tem ranço, tem ódio de quem se parece, não quero me parecer, não quero ser igual, eu não quero, e aí você se afasta daquela pessoa, e sabe aquela história do santo não bateu? Não foi com a cara dessa pessoa? Não foi com a cara dela? Do nada, sem motivo? Muitas vezes é isso, é porque se parece com a mãe, se parece com o pai, a gente precisa tratar essas dores, tá? Assunto pra outra live. A gente precisa tratar essas dores, a gente precisa liberar perdão real, trazer essas coisas todas à tona, o que tanto me feriu, o que no comportamento dela eu achei tão ruim, sabe? E começar a viver a nossa vida, independente de quem foram os meus pais, sabe? Gratos. Quando eu digo independente, é no sentido de que eu não tô aqui para satisfazer, para copiar, para temer, né? Eu não tô aqui pra viver a história deles, eu tô aqui pra viver a minha. Isso de basear no relacionamento dos pais, furado. Eu que o digo, eu sei bem, Maria. Mas todo mundo fala que inconscientemente nós procuramos pessoas parecidas com os nossos pais. Pois é, a gente procura, Amanda, isso tem o fundo de razão quando a gente tá procurando repetir, tá? É complexo de Édipo, Freud purinho, psicanálise purinha. Eu me apaixono pelo meu pai e procuro alguém parecido com ele. Mas às vezes esse parecido é no sentido de repelir, sabe? Eu olho para a pessoa que eu tô conhecendo através do olhar do meu pai. Eu ponho o meu pai aqui na frente e falo, nisso eu quero, nisso eu não quero. O que eu tô repelindo eu busco ao contrário, mas você vê que eu não vejo a pessoa? Eu vejo a pessoa através do olhar do meu pai? Ah, a pessoa deu um grito. Cara, não, eu não quero um cara que grita porque meu pai gritava e meu pai fazia isso, e aí eu já olho a pessoa através do olhar do meu pai como se ele também fosse fazer aquilo que meu pai fazia. Quando o pai não é referência para relacionamento, a gente faz o contrário, então, de procurar alguém diferente dele? Muito provável, tá? Como eu falei, tá, gente? Aqui eu tô falando de regras, tá? As regras têm exceções, existem casos que a gente fala assim, nossa, fugiu do padrão. Mas no padrão é basicamente isso. Quando ele não é referência nenhuma, eu busco o oposto. E aí isso também pode ser um problema. Como eu falei, você ao invés de se basear em quem você é, no que você gosta, no que você espera de um relacionamento, você tá baseando no que o seu pai foi ou deixou de ser pra você fazer as suas escolhas. Continua sendo um problema. Não tenho capacidade de analisar o relacionamento dos meus pais. Tenho medo de abrir a caixa de Pandora. Angélica. É isso. A gente tem muito medo de falar. Quantos pacientes, hoje mesmo, atendi uma paciente, eu acho que ela tá aqui ainda, que ela falou, acho que eu preferia deixar pra lá, não mexer nisso, não falar disso. Eu ouço isso quase todos os dias dos meus pacientes. Eu acho que eu preferia não falar disso, porque pode sair tanta coisa, eu acho que vai doer, eu vejo que eu sinto vontade de chorar, minha voz começa a barganhar a voz, eu sinto que me dá um mal-estar, eu fico estranha. Provavelmente porque tem muita coisa aí dentro. É exatamente aí que a gente tem que mexer, tá, gente? É aí que a gente tem que mexer, porque te feriu demais. Com certeza te feriu demais. Eles eram as pessoas mais importantes da sua vida. Eles eram tudo pra você. E ver eles brigando, ver eles se desentendendo, ver eles se desrespeitando, ver que eles não se importaram tanto um com o outro, sabe? Tudo isso traz muita dor. Meu pai bebe muito, bebia, né? Meus namorados eram todos assim, de beber muito também. Isso tornou um trauma pra mim. Hoje o meu atual não é de beber. Pri, quebrou o ciclo, coisa boa. É isso, eu preciso entender, viver a minha vida, é o que você disse, é isso mesmo, viver a sua vida. Eu não posso ficar baseada, minha mãe faria, não faria, eu não posso parecer com ela, eu tenho que parecer com ela, eu tenho que ser parecida. Eu vejo filhos que estão enfrentando problemas, porque querem muito ser parecido com os pais, porque admiram muito, e às vezes filhos o oposto, eu quero tanto ser diferente dos meus pais, mas você não dá tempo pra ser você. Você não consegue ser justo, você não consegue ser leal a você, porque você tá tentando dar sequência à vida e às escolhas dos seus pais. Bizarro, meu ex-marido tinha exatamente a mesma profissão do meu pai. Gente, às vezes tem o mesmo nome, às vezes tem a mesma diferença de idade, pai e mãe, às vezes tem o mesmo trabalho, né? Você falou a mesma profissão, mas às vezes assim, trabalha da mesma forma, trabalha viajando, perfil comportamental nem se fala, é o principal, né? Mas enfim, que bate-papo maravilhoso, que pena que meu tempo de intervalo acabou. Ai, que pena, mas você volta, Ana Luísa, volta e participa das demais, tá? Muito bem-vinda. Então vamos lá, gente. Eu quero que você olhe para os seus relacionamentos passados, para o seu relacionamento atual e olhe para os futuros, para as pessoas que te interessam, que te chamam a atenção, e você se pergunte, por que eu quero tanto esse comportamento numa pessoa? Por que eu quero uma pessoa que tenha tanta grana? Ou por que eu quero tanto uma pessoa que seja bem-humorada?
Por que eu quero tanto uma pessoa que fale a verdade sempre, doa que doer, seja aquela sincerona? Por que eu detesto, odeio, tenho ranço de uma pessoa pão dura? Por que eu tenho ranço de uma pessoa grosseira? Por que isso é o tipo de coisa que não me desce de jeito nenhum? E esse questionamento é essencial para que você entenda se isso é seu ou se isso é do casamento dos seus pais que você está trazendo para a sua vida e está conduzindo a sua vida baseado nisso. Essas perguntas são essenciais para você se fazer, para você se questionar, porque isso vai te dar uma nova visão. Eu tô me sabotando, entrando num ciclo de repetir comportamento dos pais, ou eu tô entrando num ciclo de repente fazer o que eu quero, me conhecer cada vez mais e entender o que eu espero de um relacionamento. É muito importante isso, tá, gente? É super importante. Eu estou escolhendo isso porque eu tenho medo do que vão pensar. Gente, o que tem de mulher, por exemplo, do cara que... mulher super bem sucedida, o cara não ganha tão bem, e isso é um problema no relacionamento. Não tô falando de um cara preguiçoso, folgado, que monta nas costas dela, não, porque isso aí já é amor próprio, né? Eu não quero um cara folgado porque eu me amo, porque eu acho que o meu esforço tem que valer a pena, que o cara tem que valorizar e fazer o esforço também. Mas eu tô dizendo de um cara que é esforçado, trabalhador, mas ganha menos do que ela. E a mulher não tá querendo manter esse relacionamento. Mesmo feliz, mesmo bem. Por quê? Porque o pai sempre disse, porque a mãe sempre falou, ou porque eu tenho vergonha do que vão pensar, porque eu acho que as pessoas vão achar que isso eu sou que o cara tá comigo pelo dinheiro, e aí eu vou... Isso tem muito a ver com todo mundo, menos comigo. Menos comigo. Estou chocada com tanto de coisa que vocês estão me fazendo pensar. Que legal, que legal. Amo. A ideia é essa, tá? A ideia é que vocês realmente que viram fervilha a cabeça. Entra numa panela de pressão. As coisas que você tá dizendo aqui pra você mesma, que você faz questão em alguém, são coisas que você realmente faz questão? Ou são coisas que seus pais faziam questão, falaram pra você a vida inteira e você acha que faz questão? Ou é uma pessoa que meus pais diziam que era o certo, que era o melhor pra mim, que tinha que ser uma pessoa assim assado? Acabo de perceber que eu busco sempre alguém que me reafirme amor e carinho o tempo todo. Talvez por ter crescido com essa falta de amor e demonstração de afeto do meu pai. Parabéns, Alice, você acabou de ganhar uma sessão de terapia gratuita. É isso aí. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí você fica tentando tapar um buraco. Aí você fica tentando resolver um problema. Aí você fica tentando mostrar pra alguém alguma coisa, validar algum comportamento. Faz todo sentido. Então, é muito importante que você faça esses questionamentos. Às vezes a gente escolhendo alguém que é o oposto que nossos pais queriam para afrontá-los. Às vezes você pensa que você se apaixonou, mas quando você chega numa sessão, por exemplo, de análise, pergunta assim, o que você tanto gosta nessa pessoa? Aí você fica sem resposta. Você não sabe dizer o que você tanto gostou. Não sei dizer. Por quê? Será que é porque você realmente gosta de alguma coisa? Ou porque você, na verdade, está tentando sanar, tentando afrontar seus pais, tentando chamar a atenção dos seus pais para esse relacionamento, ou tentando conquistar o amor dos seus pais através desse relacionamento? Você já pensou nisso? E aí, gente, feita aqui a introdução, né, que envolve a psicanálise, vamos para atitudes práticas. Na verdade, isso tudo é atitude prática, né? Tudo isso é atitude prática. Faça uma retrospectiva do casamento dos seus pais, do relacionamento deles ou dos responsáveis por você durante a infância toda. Depois, você vai olhar os seus relacionamentos e fazer uma análise do que você realmente faz questão, do que os seus pais te ensinaram, do que eles falaram, o que eu tô repelindo, o que eu tô atraindo, né? O que eu quero repetir. E aí, pode deixar que eu vou deixar, Osana, vai ficar salvo, tá? Acabei de descobrir também que não estou apaixonada. Não deixa o menino ver isso, tá? Não deixa ver isso porque, né, vai ficar com raiva de mim, vai ter ranço de mim. Então, a gente começa por aí, com autoanálise, com autoconhecimento, buscando o nosso passado, buscando as escolhas que a gente está fazendo no presente, enfim. Só queria me envolver com uma pessoa que fosse resolvida com a ex. Tem coisa aí, né, Nelly? Tem coisa aí.
Faz uma busca aí, será que sua mãe não tinha muito ciúme porque achava que seu pai tinha uma quedinha pela ex, achava que ele gostou mais de uma ex do que... Às vezes você nem sabe disso conscientemente, mas você ouviu história, seu inconsciente gravou. Você ouviu alguma história, você percebeu alguma coisa, algum comentário surgiu, né? Enfim, deve ter alguma coisa aí, tá bom, Nelly? Pode saber que tem. Atitudes práticas. Pra você saber se o relacionamento tá legal ou não, pra você saber se vale a pena ou não, você tem que olhar pra esse relacionamento, pra essa pessoa, pro momento em que vocês estão juntos e ter certeza absoluta, sem dúvidas, de que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim ali. Você tem que olhar e falar assim, cara, eu me estresso com isso, com isso, com isso, mas em compensação, ó, ele é assim, 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 e aí tem que ter muito mais coisa aqui do que aqui. Você tem que olhar para esse relacionamento e saber pontuar as muitas coisas melhores que tem do que coisas ruins. Porque se você não consegue fazer isso, desculpa, você está em sabotagem. Você está num relacionamento de sabotagem. Em que você está por algum motivo que não seja gostar da pessoa, amar a pessoa te fazer bem, você fazer bem pra pessoa. Porque se tem mais coisa ruim do que coisa boa e você permanece ali, não faz sentido. Por que você continua comendo uma comida que tá mais gosto ruim do que gosto bom? Tem que estar morrendo de fome, né? Ou carência. Desfalecendo, desmaiando de fome pra você comer uma comida que tá muito mais ruim do que boa. Não é não? É isso, tá? Então, um ponto prático pra você analisar, olhar pra esse relacionamento e falar, cara, eu acho que não é ele não. Não é esse cara não. Você vai sair de um encontro. Aí tem paciente minha aqui que vai entender esse exemplo. Vai sair de um encontro, vai falar assim, o que teve de bom, o que teve de ruim? Não gostei do sexo, o cara não pagou a conta, o cara não foi gentil comigo, o cara não tava todo arrumado, cheiroso e lindo, o cara... Mas até que foi divertido, teve um papo legal. Tá, a gente tem 5 coisas negativas pra uma coisa positiva. E você quer sair com esse cara de novo? Só pode ser sabotagem. Só pode ser sabotagem. Mas por isso que vale a reflexão antes, porque às vezes você não tá enxergando coisas que você poderia enxergar. Por isso tem que ter essa reflexão pré, né? Antes disso. Outra, você tem que saber o que você quer, gente. Você tem que saber, vamos lá pra história da Alice no País das Maravilhas com o gato, né? Quando ela fala, eu não sei pra onde ir. E o gato fala, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer no relacionamento, se você não se conhece o suficiente pra entender o que eu gosto e o que eu não gosto num relacionamento, numa pessoa, num perfil de comportamento, qualquer pessoa vai servir. Parece qualquer traste aí na sua frente, joinha, pode vir, tem lugar aqui pra você. Ah, Sueli, mas é tão difícil, eu sei que é. Mas caramba, você tá fazendo uma escolha pra vida. Você vai dedicar muitos dias da sua vida com essa pessoa. Não vale, não vale. Parar pra se analisar e se perguntar o que você quer, o que você não quer. Gastar esse tempo, eu sei que desgasta, eu sei que cansa, eu sei que é enjoado. Se questionar, o que eu faço questão? Às vezes é carinho, é colo, é um cara compreensível, é um cara engraçado, é um cara gente boa, é um cara que se dê bem com sua família, é um cara que tenha princípios, religião parecida com a sua, é um cara que não minta. Pontue essas coisas, tenha algo muito claro, porque senão qualquer um vai servir. Trabalhador, tem que ter uma condição X, coloque seus pontos. Sexualmente, como é que tem que ser, o que você quer? Você quer que tenha liberdade, talvez não vai encaixar perfeitamente, mas eu quero um cara que não seja travadão, não quero um cara que seja preconceituoso com certas coisas. Olha para esse relacionamento e pergunta o que você faz questão. Olha para os relacionamentos que você admira e se questiona. O que eu faço questão? O que eu acho muito legal no relacionamento dessa minha amiga? O que eu acho muito legal no relacionamento das pessoas que eu convivo? E que eu acho que isso seria uma coisa que enche meus olhos, meu olho brilha quando eu vejo. Se faça essas perguntas, se questione, gaste tempo tentando entender o que você faz questão no relacionamento. Porque só assim você vai poder escolher que caminho seguir e dizer esse aqui não, ele não se encaixa. A gente tem que ter um checklist mínimo, mas esse checklist tem que ser real, né, gente? Porque pra listar um relacionamento perfeito, qualquer um lista. Você tem que ter as coisas em que você abre mão, você tem que ter as coisas que você fala assim, não, isso aqui até que relevo, vai. Não consigo lidar com isso. Esse é o jeito da pessoa. Eu sou muito faladeira, vocês já perceberam, né? Eu falo que eu vou fazer live de 20 minutos quando eu vejo 55. E eu queria muito alguém que conversasse. A minha linguagem do amor, gente, é tempo de qualidade. Eu preciso de tempo de qualidade com a pessoa. Carinho é muito bom, eu também acho, mas não é a minha linguagem do amor. Eu consigo viver sem. Consigo viver sem tanto toque.
Ah, mas receber elogio é muito bom. Eu sei, eu também acho. Mas assim, eu consigo viver sem. Exatamente porque essa não é a minha linguagem do amor. Eu preciso de alguém que me ouça, eu preciso de alguém que converse comigo. Isso é o principal pra mim. E o que é o principal pra você? Por que você não abre mão? O que você fala assim, Su? Cara, eu queria demais isso na minha vida. Eu queria demais. Eu penso que defeito todo mundo tem. Precisa só analisar se esse defeito... Exato, Pri. Exato. É exatamente isso. Esse defeito pra mim rola? Pra mim funciona? Sabe? Eu aguento suportar isso ou não? Você faça essas perguntas, mas você tem que saber o que rola, o que não rola, o que dá, o que não dá, o que desce, o que não desce. Você precisa ter autoestima e amor próprio. Você precisa ter autoestima e amor próprio. Cara, se você não consegue escolher, você não consegue dizer se serve ou não pra você se você não tem amor próprio, se você não tem autoestima. Porque qualquer coisa serve, entendeu? Se eu sou um nada, o nada serve. Se eu sou um nota 2, um nota 2 pra mim tá excelente. Você não vai conseguir fazer isso se você não construir sua autoestima, se você não souber seus valores, se você não souber se valorizar, se você não estiver o mais bonita que você puder, se você não for o mais inteligente que você puder, se você não for uma pessoa mais agradável que você puder. Se você não tem essa autoestima, você não se sente merecedora de alguém desse nível. E aí você escolhe muito mal. Eu sei o quanto você precisa que a gente tire tempo de qualidade junto, mais que qualquer coisa. André, eu fico azeda, gente. Eu fico azeda. Sou tão avessa a discussões por ter vivenciado isso nos meus pais que acabo sendo passivo para evitar discussões. Precisa corrigir. Não dá pra fugir de discussão porque meus pais discutiam. Olha só você vivendo a vida dos seus pais. Meu crush não entende a minha linguagem. Dá um desespero, eu quero palavra de afirmação e ele é mais toque físico ou desespero. Pois é, um tem que falar a língua do outro, né? Você tem que começar a tocar mais ele e ele tem que começar a falar mais pra você, né? Então você precisa ter autoestima. Só que nessa questão da autoestima, existe um ponto assim pra gente chamar a atenção também. Preciso ter autoestima, mas eu não posso ser tão feliz sozinha a ponto de que o outro sobre do meu lado. Se o outro começa a sobrar demais... você não quer viajar? Beleza, eu vou sozinha. Você não quer sair pra comer? Beleza, eu vou sozinha. Você não me elogia? Beleza, não preciso do seu elogio. Você não vai insistir pra eu ir com você? Beleza, eu também não faço questão que você me chame. Quando a pessoa tem essa autoestima elevadíssima, sabe? Essa coisa o outro começa a sobrar. E uma pessoa com autoestima não fica no relacionamento em que ele sobra. Cara, ou eu sou muito importante na vida do André, ou eu prefiro não estar com o André. Ou o André é muito importante na minha vida a ponto de eu realmente precisar dele em alguns momentos. Ou o André que tem autoestima vai falar assim, olha, beijinho. Vou estar com quem quer estar comigo. Então existe uma linha muito fininha entre eu vivo bem sozinho, eu sei ser feliz sozinho, eu gosto da minha própria companhia e eu não preciso de ninguém, o outro é irrelevante, eu não preciso do outro pra nada. Vamos trazer aqui, Às vezes eu faço questão de você sim. Às vezes sem você não faz sentido. Às vezes eu quero a sua companhia a todo custo. Às vezes eu dependo do seu elogio. Se você não for comigo, não vale a pena ir. E às vezes, beleza, amor, fica tranquilo, eu vou sozinha. Beleza, eu faço sozinha. Beleza, eu gosto da minha companhia. É saber equilibrar isso para que não fique pesado pro outro e para que o outro não sobre. Para que você não cobre, para que a sua felicidade não dependa do outro e ao mesmo tempo para que o outro não fique sobrando na relação. É saber fazer algumas coisas sozinho, é saber se sentir muito bem sozinho, mas saber também manter o outro ali do seu lado, com você. Se sentindo especial, se sentindo importante, se sentindo querido. Então, tem autoestima, amor próprio. Pra isso também você precisa aproveitar os momentos solteiros. Saiba valorizar, gente. Saiba valorizar. Depois que você casa, sua vida muda tanto. Sua vida muda tanto. É igual quando as pessoas, não tem filho, eu quero muito filho, quero muito filho, quero muito filho. Cara, aproveita o momento que você não tem filho. Depois que você tiver filho, vai mudar tanto. Saiba curtir as fases da vida. Eu não falei pra vocês que eu não tenho tanta ruga, porque eu acho que eu curti muito a juventude. Eu curti muito cada etapa. Eu fui criança, brinquei de boneca até muito grande. Depois eu comecei a falar de namoradinho. Depois eu namorei. Depois eu noivei, depois eu casei. Agora eu sou uma profissional, eu trabalho. Daqui a pouco eu venho a fase de mãe. Eu venho vivendo as fases da vida. Isso deixa a vida leve. Isso deixa a vida gostosa. Viva também a fase solteira. Aproveite essa fase também. Ela tem um lado muito bonito.
É legal estar com alguém, eu não tô fazendo apologia a ficar solteira, que é maravilhoso. Mas assim, tem um lado muito bonito também, fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mais programações, não ter que combinar nada. Nossa, eu e a André todo final de semana, o que nós vamos fazer esse final de semana? Tem que entrar num acordo, sabe? Você poder fazer o que você quer, isso é legal também. Olha por esse lado. Mais uma coisa, não aceite ser usada e não use ninguém. Não aceite, sabe? Aí entra no ponto da autoestima, do amor próprio, sabe? Não aceite uma pessoa que chega, usa. E eu não tô falando só questão sexual, não, gente. Que liga pra você quando tá mal, que só te procura quando quer pedir alguma coisa, que não teve nenhuma outra opção aí te procurou. Sabe? Não aceite ser usada, não se porte como alguém que precisa disso. Se essa pessoa só tá me procurando, na hora que tá carente, que tá sozinho, quando eu mando mensagem demora 2 dias pra responder e tal, cara, você não precisa disso. E se você sente que você precisa, vai se tratar. E se você fala assim, Sueli, o pior que eu acho que eu preciso é que se eu não aceitar isso, eu não vou ter nada, então vai se tratar, vai procurar terapia. Sério. Porque você não precisa, ninguém precisa disso, ninguém precisa de migalha de ninguém, não. E às vezes a gente tá aceitando migalha do outro. Não faça isso. Não permita isso. Porque é assim que você ensina o outro a te tratar. Não tem essa frase? A forma como a gente... Ai, meu Deus, é como a gente ensina os outros a tratarem a gente. Poxa vida, talvez eu consiga achar, mas eu não quero desfocar. Alguém talvez procure aí e vai saber. A forma como a gente se trata é a forma como eu ensino o outro a me tratar. Então, se eu me trato como... a pessoa me liga em cima da hora e eu vou correndo. A pessoa me ignora a semana inteira e eu de repente aceito, sabe? E eu vou, quando ela me liga eu vou. A pessoa não se arruma minimamente pra sair comigo e depois eu saio com a pessoa de novo, sabe? A pessoa não faz isso aqui pra me agradar e eu tô lá com a pessoa de novo. Gente, que isso? Você tá ensinando a pessoa a te tratar assim, a te tratar como nada. Não aceite isso. É melhor sozinha do que mal acompanhada 1000 vezes, tá? Garanto pra você. E por fim, só aceite relacionamentos recíprocos. Só aceite relações recíprocas. Essa coisa de incondicional, de não importa. Eu tenho que amar o outro independente de qualquer coisa, gente. Isso funciona nas coisas de Deus pra gente, né? Mas isso funciona de mãe pra filho muitas vezes. Mas o amor humano, o amor aqui entre pessoas, esse amor que eu quero dizer de querer estar junto. Eu posso amar a pessoa longe, mas querer estar junto, escolher ele como meu parceiro, tem que ser recíproco, caçamba. Aonde que eu vou escolher uma pessoa que não demonstra amor por mim, que não me trata bem, que não é carinhosa, que não cumpre o mínimo dos requisitos que eu tenho e eu continuo com essa pessoa? Eu tenho que querer algo em troca. Eu tenho que esperar algo em troca da pessoa, claro. Faz sentido isso que eu tô falando? Apesar da gente querer que seja recíproco, você precisa se doar pra isso. Não precisa ser primeiro ele dá, depois eu dou, porque senão ninguém dá, né? Primeiro ele oferece, depois eu ofereço. Quando ele oferecer, eu vou oferecer. Não é legal. Não precisa esperar que o outro ofereça primeiro. Ofereça tudo que você tem. Mas você tem que ficar esperta. Tem que voltar, tem que retornar. Se isso não retorna, ó, beijinho pra você. Quem perdeu foi você, meu bem. Quem perdeu foi você. Eu tinha tanto amor pra dar. Eu era tão carinhosa. Eu tinha tanta coisa boa pra te mostrar da vida, mas você não soube dar valor. Então, tchau pra você. Quem perdeu foi você. Esse é um dos pontos da autoestima, né? É eu conseguir olhar e falar assim, nossa, a pessoa perdeu e eu tô aqui, sabe? Foi ele que perdeu. Perdeu uma baita oportunidade de estar com uma pessoa incrível do lado dele, que sou eu. Certo? Era isso que eu tinha pra falar, gente. Faça a retrospectiva do seu passado, faça a retrospectiva das suas referências de relacionamento, faça uma retrospectiva acerca de você mesmo, de das escolhas que você tem feito, do que você repele, do que você repete. E na prática, faz uma análise se tem mais coisa boa ou coisa ruim. Se pergunte o que você quer, o que você espera, o seu checklist mínimo de um relacionamento, sendo realista, obviamente. Tenha autoestima e amor próprio, ou seja, não aceite ser usada, não aceite um relacionamento que não é recíproco. Fechado? Combinado? Me lembrou a frase de um filme, aceitamos o amor que achamos receber. Exatamente, que acreditamos que a gente merece, né? Aceitamos o amor que a gente acha que merece. É isso. Importa muito em todos os relacionamentos, precisa ser recíproco, o resto é doença. Certinho, Ana. Tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa acha que é a última bolacha do pacote. Sim,
essa autoestima às vezes, né, faz com que o outro seja irrelevante, indiferente, tanto faz, né? Eu posso trocar quantas vezes eu quiser, eu sou gostosa, gostosa, sou maravilhosa, então eu posso ir chutando todo mundo pra onde eu quiser. Me poupe, né, gente? Então, ofereça todo o amor que você puder oferecer, se doe na relação. E aí depois você vai fazer o filtro. Foi recíproco ou não foi? Foi bom ou não foi? Então, pula fora. Se não foi recíproco, pula fora. Se a pessoa começou a responder também e ser recíproco, olha que coisa linda. A pessoa sabe dar e sabe receber amor. Isso é a coisa mais linda que tem. Adoro seu jeitinho doce de dar na nossa cara. Eu acho que é bem isso, né? É bem isso, né, Alice? É um jeitinho doce. As pessoas ouvem minha live, é de alto mimo, principalmente. As pessoas falaram muito, tipo, nossa, Su, apanhei muito, assim, mas apanhei com amor, né? Adoro. Ai, Roberta Carraras Make, obrigada pela live. Obrigada a vocês, gente. Obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Aprendo muito com vocês também. Adoro estar aqui toda sexta. Sexta que vem tem mais live. E mais pra frente eu anuncio o tema, tá bom? Ó, brigadão, bom almoço pra quem ainda não almoçou. Entra no canal do Telegram. Live no YouTube vai estar mais tarde um pouquinho. E encaminhe pras pessoas, compartilhem, comentem na live. Fala, Su, adorei, foi muito legal, foi muito boa. E compartilhem aí com as pessoas, tá bom? Beijão pra vocês.